Você sabe que a grande magia é viver a vida criativa sem medo? Esse é o tema do nosso último vídeo, do nosso último podcast de 2018. Foi um ano de muito conhecimento, muita transformação. Para mim foi um ano muito especial. Muitos desses conhecimentos eu consegui passar aqui para vocês no podcast, em palestras, em cursos, mas eu não podia deixar o ano terminar sem falar sobre esse livro que muito me impactou. Ele foi um dos primeiros livros que eu li no Kindle, Elizabeth Gilbert, A Grande Magia, Vida Criativa Sem Medo. Ela é a autora de Comer, Rezar e Amar, e esse livro ele foi construído muito em cima dessa questão de como foi o processo criativo para ela chegar até esse grande best-seller que virou um filme super reconhecido e premiado, que é o Comer, Rezar e Amar, e como foi a vida dela após esse livro, visto que muitas pessoas a procuravam depois do livro para dizer: Elizabeth, olha só como é que vai ser sua vida agora que você já colocou todo o seu talento, todo o seu sucesso, está todo concentrado num livro que já passou, o que você vai fazer daqui para frente? E ela decidiu então criar essa obra de não ficção para poder trabalhar um pouco sobre essas questões que chegam lá. Então, o primeiro grande tema que eu gostaria de abordar para vocês nesse vídeo é que a vida criativa, ela pode ser feita em qualquer profissão, ela pode ser feita por uma pessoa de qualquer idade, em qualquer país, em qualquer momento de vida. Você não precisa ter uma vida criativa quando você é jovem, ou quando você chega na terceira idade, ou quando você está na meia idade. Ou seja, você pode ter a vida criativa durante toda a sua jornada. E ela acontece sempre quando você abraça a coragem de fazer aquilo que te faz único, aquilo que te faz diferente. Então, quando você valoriza a visão que você tem do mundo. Então você pode viver uma vida criativa como funcionário público, você pode fazer a vida criativa como arquiteto, como bailarino, como professor, como pedreiro, como construtor. E eu vou trazer já um primeiro trecho que eu queria compartilhar com vocês. Ela diz assim: não conheço suas capacidades, suas aspirações, seus desejos, seus talentos secretos, mas há certamente algo maravilhoso guardado dentro de você. Digo isso com total confiança, pois acredito que somos todos repositórios ambulantes de tesouros perdidos. De tesouros escondidos, desculpe. Acredito que essa seja uma das peças mais antigas e generosas que o universo vem pregando em nós, seres humanos, tanto para sua diversão quanto para a nossa. Ele enterra estranhas joias bem no fundo de todos nós, depois se afasta e fica observando para ver se conseguimos encontrá-las. Então, vejam só que bacana essa visão de que a gente realmente tem um tesouro dentro da gente. E aí vem a coisa do medo, ou seja, você viver uma vida criativa significa você sempre carregar com medo. E será que isso vale a pena? Né? Porque quando você não tem o medo, e o medo ele é um sintoma, ele é um sinal de que algo que é novo, que é algo que é diferente, algo que é arriscado está para chegar, isso não quer dizer que você não precisa deixar de fazer isso. Mas você precisa perceber os sinais que o medo te dá para que você possa enfrentar o medo e superar o medo. Carregar o medo em uma grande viagem nem sempre é confortável ou fácil, mas sempre vale a pena. Pois se você não conseguir aprender a viajar confortavelmente com seu medo, nunca irá a nenhum lugar interessante, nem fará nada de interessante. E isso seria uma pena, pois a vida é curta, rara, maravilhosa e milagrosa. E você quer aproveitar enquanto aqui está para fazer coisas realmente interessantes. Sei que é isso que você quer para si, porque é o que eu quero para mim também. É o que todos queremos, mas vocês têm tesouros escondidos dentro de si. E trazer estes tesouros à tona, esforço, fé, foco, coragem e horas de dedicação. A coragem de se lançar nessa caça é o que separa uma existência mundana de uma existência mais mágica. Os resultados dessa caça
muitas vezes surpreendem. E é isso que eu chamo da grande magia. Veja que é realmente uma abordagem muito interessante em que ela sabe que essa questão da vida criativa, e eu tenho experimentado cada vez mais, quer dizer, ter a coragem de fazer esse podcast, ter coragem de falar para centenas, às vezes milhares de pessoas, de escrever as ideias na internet, de conviver com alunos, com executivos, com grandes empresas, dizendo às vezes o que eles devem, o que eles não devem fazer. Isso exige uma coragem muito grande. Essa coragem, ela se dá pela superação do medo. E se você acha que só você tem medo, isso não é verdade, e esse podcast aqui serve para mostrar que esse medo que é seu não é só seu. E ela lista uma série de muitos medos que podem estar impedindo você de ter uma vida mais criativa. Então, vamos lá. Você tem medo de não ter nenhum talento. Você tem medo de ser rejeitado, criticado, ridicularizado, incompreendido ou, pior de tudo, ignorado. Você tem medo de não haver mercado para sua criatividade e, portanto, de não haver sentido em correr atrás dela. Você tem medo que alguém já tenha feito melhor. Você tem medo de que todo mundo já tenha feito melhor. Você tem medo de que alguém vai roubar suas ideias e, por essa razão, acha melhor escondê-las para mantê-las sempre no escuro. Você tem medo de não ser levado a sério. Você tem medo de que seu trabalho não seja política, emocional ou artisticamente importante o suficiente para mudar a vida de alguém. Você tem medo de não ter o lugar certo para trabalhar, as condições financeiras ou a disponibilidade de tempo para se concentrar em invenções ou novas buscas. Você tem medo de não ter o tipo certo de treinamento ou formação. Você tem medo de ser gordo demais. Não sei exatamente o que isso tem a ver com criatividade, mas a experiência me ensinou que a maioria de nós tem medo de ser gordo demais. Então vamos colocar na lista de ansiedades por via das dúvidas. Você tem medo de ser considerado um mercenário, um idiota, um amador ou um narcisista. Você tem medo de magoar sua família com o que possa vir a revelar. Você tem medo que seus colegas dirão de você expressamente aberta. Você tem medo de que seus colegas dirão de você quando você expressar abertamente suas verdades pessoais. Você tem medo de ter negligenciado sua criatividade por tanto tempo que agora nunca mais vai conseguir recuperá-la. Você tem medo de estar velho demais para começar. Você tem medo de ser jovem demais para começar. Você tem medo porque alguma coisa deu errado na sua vida. Então, obviamente, nada pode dar certo de novo. Você tem medo porque nada nunca deu certo na sua vida. Então, por que se dar o trabalho de tentar? Você tem medo de ter só um sucesso. Você tem medo de não ter nenhum sucesso. Então, ela lista todos esses medos e ela sabe que isso não é o fim, elas são só exemplos, porque esses medos muitas vezes eles fazem parte apenas da nossa cabeça, da nossa realidade, da nossa visão de mundo, e é preciso que a gente seja forte o suficiente e corajoso o suficiente para enfrentar esses medos e de estar aberto à criatividade. A criatividade, ela é a mãe das ideias e muitas vezes essa criatividade ela passa muito perto da gente e a gente, os nossos medos e os nossos temores, acabamos rechaçando essa criatividade. Tem um outro trecho aqui para falar um pouquinho sobre isso, sobre como as ideias elas estão no ar e como que a gente pode estar se preparando ou não para pegá-lo. Estou falando aqui de todo tipo de ideia artística, industrial, comercial, ética, religiosa e política. Quando uma ideia acredita que encontrou alguém, digamos você, que talvez possa trazê-la para o mundo, ela lhe faz uma visita. Ela tenta chamar sua atenção. Na maior parte das vezes você não percebe, provavelmente porque está tão consumido pelos próprios dramas, pelas ansiedades, pelas distrações, pelas inseguranças e obrigações, que não está receptivo à inspiração. E talvez não note porque está assistindo TV, porque está fazendo compras, porque
está remoendo a raiva que sente de alguém, ponderando seus erros e fracassos ou simplesmente muito ocupado. Então, veja só essa capacidade que a gente tem de muitas vezes não estar aberto à criatividade. Às vezes as coisas acontecem porque elas deveriam acontecer e essas são as condições que vão ser dadas para que você crie uma nova realidade. E você fica preso ao passado, achando que o futuro vai ser uma repetição daquilo que já aconteceu. Quando na verdade o futuro é algo novo, é algo que ainda está a construir, é uma página em branco. Vai depender muito mais do que você estiver proposto a fazer do que aquilo que você já fez. E essa que é a ideia da gente se contaminar positivamente com essa vida criativa sem medo. Que a gente não tenha nenhum tipo de receio em arriscar, de valorizar a nossa diferença, em fazer realmente aquilo que a gente acredita que deve ser feito e criar um pacto de convivência amigável com o medo e cultivar a nossa coragem, que é ela que vai fazer a grande diferença. Eu acredito que esse livro, ele me impactou demais. Eu recomendo fortemente, assim, que se você tiver alguma dúvida sobre a sua capacidade criativa, sobre a sua capacidade de fazer diferença, você deve ler, porque você vai sair no final dele renovado. E ela me inspirou muito dessa maneira. Foi por isso que eu decidi fazer esse episódio de final de ano, né? Porque eu acredito que 2019, o melhor desejo que eu posso fazer para qualquer um de vocês que me ouve aqui, que me segue no canal, que me segue no Spotify, que ouve no Podbean e nas dezenas de outras plataformas que hoje distribuem o nosso podcast, é que você tenha um 2019 em que a coragem supere o medo. Em que você veja que a vida realmente, e eu estou chegando aí, vou fazer 48 anos em 2019, e eu estou vendo que a vida é cada vez mais curta. Por mais que eu esteja me planejando para que dos 50 aos 100 anos seja a minha fase de vida mais próspera, em que eu esteja com mais saúde, e é por isso que cada vez mais eu tenho feito projetos que estão alinhados com o meu propósito de vida, e esse podcast faz parte disso. E se você estiver ouvindo esse podcast em 2020, em 2022, em 2040, eu espero que o próximo dia, depois que você ouvir esse podcast, seja também um dia em que a coragem superou o medo. E que você possa fazer um pacto mais ou menos assim. Ela escreveu uma carta para convivência com o próprio medo. Olha só. Querido medo, a criatividade e eu estamos prestes a pegar a estrada juntas. Sei que você virá conosco, pois sempre o faz. Reconheço que você acredita ter um trabalho importante a desempenhar na minha vida e que leva esse trabalho a sério. Ao que parece, seu trabalho é me deixar completamente em pânico, sempre que estou prestes a fazer qualquer coisa interessante. E, aliás, você faz um excelente trabalho. Há espaço suficiente no carro para todos nós, então fique à vontade. Mas entenda uma coisa, a criatividade e eu somos as únicas que vamos tomar decisões durante o percurso. Conheço e respeito o fato de que você é parte desta família e, portanto, nunca o excluirei de nossas atividades, mas ainda assim, suas sugestões nunca serão seguidas. Você tem direito a um lugar no carro e a se manifestar, mas não tem direito a foto. Você não pode tocar nos mapas, não pode sugerir desvio de rota, não pode mudar a temperatura do ar-condicionado. Cara, nem encoste no rádio, mas acima de tudo, meu querido e velho amigo, você está terminantemente proibido de dirigir. E lá vamos nós, eu, a minha criatividade e o meu medo, lado a lado para sempre, avançando mais uma vez em direção ao território assustador, porém maravilhoso do resultado incerto. E é dessa forma que eu queria encerrar essa nossa série de 2018 de podcasts, em que a gente trouxe alguns temas que eu considero muito importantes. Eu não tive
o tempo necessário para tratar de todos os temas que eu gostaria. Eu agradeço demais os feedbacks que eu venho recebendo, principalmente de ouvintes do Spotify. Eu peço que continuem mandando as suas mensagens, eu peço que vocês comentem os podcasts, eu peço que vocês compartilhem, porque toda essa ideia é de criar realmente uma maré positiva de pessoas que estão dispostas a recuperar sua confiança criativa. E esse livro foi parte importante na recuperação dessa confiança. E é por isso que eu trouxe essa mensagem para vocês, para que você tenha também essa capacidade de se contaminar pela coragem para superar o medo. Eu agradeço a sua atenção, o seu carinho, os seus comentários. Você sabe que você em www.pimenta.com.br você encontra outros artigos, outros podcasts, outros vídeos e também um contato. Se você quer uma palestra minha na sua empresa, na sua escola, na sua universidade, se você está querendo esse chacoalhão para apimentar a sua mente, me chame. A gente tem na SPM uma série de cursos presenciais, tem cursos online, tem cursos na plataforma dos protagonistas, tem o processo de acompanhamento, de mentoria dos protagonistas, tem um acervo que dá acesso a centenas de entrevistas com especialistas e empreendedores que vão te ajudar a você a superar os seus medos. Estamos aí nessa batalha e eu agradeço demais mais uma vez o seu acompanhamento, o seu carinho, sua atenção de estar nos ouvindo e nos assistindo até aqui. Espero continuar com essa confiança e pode ter certeza que eu vou estar fazendo o meu melhor para que 2019 seja um ano de mais realizações, em que, mais uma vez, a coragem vença o medo. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.